Então, a partir do momento que nós decidimos manter a operação, nós tivemos que se fechar. Infelizmente, com a sociedade se manifestando, políticos se manifestando, nós tivemos que fazer um choque de gestão dentro do empreendimento e também se fechar, não permitir com que esses atores que são fundamentais para o nosso dia a dia, para a nossa operação e conhecer a nossa atividade, mas infelizmente nós tivemos que se fechar para que a gente pudesse, de fato, fazer todas as ações, todos os ritos necessários para a recuperação, para a reversão, que de imediato era a cobertura dos resíduos, né? Só que numa condição muito desfavorável, principalmente climática, né? Então lá chovendo todo dia ou o dia todo chovendo. Então a gente teve também que se adequar processo por uma questão regional e não fazer o de sempre, o que a gente é acostumado a fazer em outras regiões do Brasil. A problemática da região, né, de se inserir um empreendimento numa região que a gente conhece pouco, o problema maior, na verdade, é o tempo de reação, é a percepção de que essa operação do que nós somos acostumados a fazer, do que nós estamos já fazendo em outras regiões, não se adequa. Então, essa percepção ela tem que ser mais acelerada, mais assertiva, mais rápida, né? Então, eu acho que o que a gente falhou foi, talvez, na percepção, né? Por quê? Porque quanto antes a gente perceber, antes nós vamos reagir. Então, se a gente atrasou na percepção de que a operação deveria ser alterada, o processo deveria ser alterado por uma questão regional, local, a ação também seria antecipada. Então, atrasou a percepção, atrasou a ação. Então, quando nós optamos em fechar, né, então a gente teve que dispor, né, de recurso, ou seja, vai custar muito mais caro do que custaria na época de uma questão de gestão, uma falha de gestão, de comunicação, de solicitar recurso, de omissão de informações ou de problemas. E quando nós já estávamos no processo de reversão, no processo de adequação e no processo de iniciar, né, a retomada com a comunidade, e a comunicação com os stakeholders, com a imprensa, daí nós pudemos notar o quanto essa comunicação é importante, né? O quanto que essa comunicação é importante antes da instalação do empreendimento, durante a instalação e após. Ou seja, a gente não pode perder essa comunicação, a gente não pode perder esse contato, porque é um dos fatores também que vão nos auxiliar a identificar um problema operacional, antever, a ter aquela percepção regional, a percepção de se a operação está indo boa ou não. Ele é um indicador também, né? Então não são só os indicadores, os controles dos processos que nós temos internamente. A sociedade, no entorno, ela também sinaliza, pode aguçar a nossa percepção. Definido as ações da parte técnica operacional, a gente teve que atuar nas questões com a comunidade de comunicação. Por quê? Porque estava saindo em canais de imprensa, em rádio, televisão, em jornal, e tudo de ruim que estava acontecendo no município onde o aterro está inserido, que é o município de Marituba, estava sendo atribuído à nossa operação, às nossas falhas operacionais. Então nós tivemos que fazer todo um trabalho de desconstrução disso, haja vista que não procede, não é verdade. Então foi contratada uma empresa de comunicação, né, local, regional, mas muito capacitada. Daí nós começamos a atuar nessa área de comunicação. Então fizemos um informe publicitário na imprensa, definimos um cronograma de visitas, né? Primeiro a gente chamou os poderes executivo e legislativo de cada município que dispõe o resíduo do estado. Depois nós começamos a atuar e estamos atuando agora focados na comunidade, porque a forma de se comunicar com a comunidade é totalmente diferente com o político, com o prefeito, com o órgão fiscalizador. Ele tem que ser de uma linguagem mais simples, porém mais intenso. Então a gente fez visitas na escola, começamos a receber a universidade, professores, formadores de opinião local.
3 meses e meio depois, né, de 3 meses e meio muito intensos, a parte técnica operacional está praticamente resolvida. É um empreendimento que sempre vai querer cuidados, tem muito a se fazer ainda, mas simplesmente pelo fato da gente ter resolvido a questão do odor, né? Então o odor está controlado. O odor ele é intrínseco à nossa atividade, não tem jeito, mas ele está dentro dos limites do empreendimento. A questão do chorume também, principalmente de vazamentos, reconstrução do sistema de drenagem de chorume foi executado e acalmou a sociedade. A sociedade parou de reclamar, a sociedade parou de reclamar da atividade e ficou mais aberta a entender como funciona uma operação do aterro, e agora ela questiona outros fatores, questiona também os outros atores que têm responsabilidade do empreendimento, que são quem? É o órgão licenciador, é o órgão fiscalizador. Então eles começam a questionar outros atores que não só a empresa. Uma outra situação também que nós tivemos que atuar é de fazer o algo a mais, de ir além do que é exigido legalmente nas condicionantes de licenciamento. Então, no caso de Guamá, nós tivemos que fazer um monitoramento de odor, né, no entorno do empreendimento, mas com profissionais capacitados para isso, mas a gente quis envolver a comunidade, ou seja, os atores, os stakeholders do entorno do empreendimento também seriam um agente, seriam uns fiscalizadores, iriam participar de uma ação da empresa, de uma iniciativa da empresa. Como a sociedade ela clamava com um agravo de saúde em decorrência da nossa atividade, nós tivemos que contratar uns especialistas, fizemos um estudo epidemiológico para desconstruir ou comprovar que a nossa atividade estava impactando na questão de saúde do entorno. Então foi feito esse estudo, e esse estudo de fato ele comprovou que a nossa atividade não estava agravando a questão da saúde, né? É uma região muito carente, uma região que o saneamento básico ele é precário, né? Então as ruas com esgoto a céu aberto, e então é uma sociedade que ela estava clamando, estava usando um problema de operacional do nosso aterro, um problema operacional da empresa, clamando por carências que ele tem como sociedade e que é de responsabilidade do poder público. Então a gente acabou também, esse problema operacional, dando abertura, né, dando brecha para que a sociedade ela clamava por uma demanda que não cabe à empresa, não era de responsabilidade nossa. O processo de reversão, né, em resgatar a credibilidade e confiança dos stakeholders, ele passa, no caso, tem que ser diferenciado para cada um. Então, no caso do órgão ambiental, é agir de forma transparente, é passar o conhecimento, é explicar o porquê de tudo que a gente tomou, todas as ações, e porque esse case ele não vai servir só de aprendizado e reflexão para a Solvi, ele está servindo também para o órgão ambiental e de aprendizado para os técnicos que estão lá envolvidos. E também tivemos uma parceria com a universidade, com o ensino superior, com os institutos locais, também fazendo visitas e firmando parcerias para trazer esses formadores de opinião, entender a realidade. Então, trazendo a universidade para dentro, para fazer as visitas, são formadores de opinião que a gente consegue mostrar que as nossas soluções são as mais adequadas para os resíduos sólidos, né? E mesmo com um cenário de problemas, de falhas operacionais, ainda era a melhor solução para receber o resíduo. E com as universidades, nós fomos além de visitas, de trazê-los para dentro do empreendimento e explicar o funcionamento. Nós firmamos parcerias, e essas parcerias elas visam não só a prestação de serviço técnico, uma prestação de serviço da universidade, mas também o fomento à educação, e isso
para a comunidade, para a imprensa, foi divulgado na imprensa e trouxe prestígio, né, para a empresa também e como credibilidade local. Antes, eu acho que o que vale também é afirmar a competência e o poder de reação que nós tivemos, né? Então, se fosse uma empresa local, uma empresa menor, uma empresa que só dependesse do aterro sanitário de Marituba para sobreviver, essa empresa estava quebrada, esse problema estaria nas mãos da sociedade, na mão do governo, de quem quer que seja. Então, o grupo, né, ele teve um poder de reação, né, que contribuiu muito para esse processo de reversão, né? Então, um problema que ele historicamente é um problema que ele não é do dia para a noite que ele aparece, é um problema que ele vai dando sinais, seja sinais através da percepção, indicadores internos, mas também da percepção externa. Então, é um empreendimento que ele vai dando sinais. Então, o poder de reação, né, o poder de grupo, isso foi fundamental no processo de reversão, né? Desde as pessoas que estavam lá no dia a dia, mas como também as pessoas que estavam atuando no corporativo. Então, assim, é louvável e é motivo de orgulho pertencer a um grupo que daí eu tive a percepção assim da capacidade de ajuda que nós tivemos, né, de toda a equipe, de todas as pessoas envolvidas aí. A reflexão que eu faço dessa experiência de crise que nós passamos é que, primeiro, a gente não faz nada sozinho, então, independente da nossa competência individual, a gente ter uma equipe sólida e capacitada é muito importante. O dia a dia, ele não é feito só de notícia boa, então, muita coisa ruim acontece, muitos problemas a gente se depara, então nós não podemos omiti-los, né? Então não é vergonha para ninguém passar o problema adiante, passar o problema para o seu líder e encarar esse problema. Acho que a gente não fazer uma análise de causa e focar também numa ação, um plano de ação para resolver o problema, olhar para frente. Também a gente ter cuidado, né, em informar, fazer sucessores, mas ter a percepção, ter o cuidado de colocar as pessoas certas nas posições certas, né? Então, muitas vezes a gente, pelo fato de gostar de alguém, a gente coloca essa pessoa, quer promover essa pessoa, mas às vezes a gente pode estar queimando um bom profissional pelo fato de colocar ele numa posição que ele não tem o perfil. Então, para você que teve a oportunidade de fazer esse curso, espero que tenha aprendido com essa experiência que nós passamos. Então, tenha resiliência, responsabilidade, não tenha medo de encarar os problemas, né? Compartilhe os problemas, conte comigo para a gente compartilhar problema, compartilhar aprendizado. E eu também tenho muito a aprender e eu quero aprender em novos desafios com vocês, em outros projetos. E também aqui no EAD.